Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos tratar do trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça. O mandato da atual gestão se encerra neste mês de agosto e o balanço é considerado muito positivo. Para começar, vamos falar sobre o que faz exatamente a Corregedoria e sobre quais os avanços conquistados nos últimos 2 anos. A Corregedoria Nacional de Justiça é responsável pela orientação, coordenação e execução de políticas públicas dedicadas à correição e ao bom desempenho dos tribunais e juízos e também dos serviços extrajudiciais do país. A Corregedoria tem 5 tarefas principais: receber e processar reclamações e denúncias sobre magistrados e serviços auxiliares notariais e de registro, expedir normas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e os serviços notariais e de registro, criar mecanismos de coleta de dados para o bom desempenho das corregedorias, coordenar metas e diretrizes nacionais das corregedorias e acompanhar a produtividade, e verificar a apuração de irregularidades em serviços judiciais, auxiliares, notariais e de registro. O corregedor é sempre indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabatinado pelo Senado e nomeado pelo Presidente da República. O atual corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, tomou posse em agosto de 2022 e fica no cargo até este mês. E, além de correições, coordenou iniciativas importantes para a cidadania, como os programas Solo Seguro, de regularização fundiária, Um Só Coração, de doação de órgãos, Registre-se, de emissão de documentos para populações vulneráveis, e Novos Caminhos, que acompanha e encaminha jovens que vivem em abrigos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com 3 juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça: Carolina Ranzolin, Roberta Fermi e Otávio Porte. Muito obrigado a vocês 3 pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Roberta. A gente sabe, doutora, que a questão da violência contra a mulher é uma das principais preocupações da Corregedoria e há uma série de iniciativas no sentido de combater essa violência. Eu peço que a senhora nos diga quais são essas iniciativas, o que se já construiu, já se conquistou. Dentro disso, nesse tema da violência contra a mulher, que realmente é um problema muito grave que a gente vê na sociedade, a gente sentiu a necessidade, né, na gestão do ministro Luiz Felipe Salomão, de enfrentar o problema sob diversas formas, né? Primeiro, nós tínhamos já uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de um protocolo voltado para o enfrentamento da violência doméstica praticada em face de magistradas e servidoras, né? Nós temos que garantir esse meio ambiente saudável, nós temos que garantir a estez, né, das nossas partícipes do Poder Judiciário, e nós percebemos principalmente que existem peculiaridades, né, muito ligadas a essa questão da violência doméstica praticada em face dessas mulheres em especial. E aí, com isso, fizemos algumas diretrizes estratégicas, né? O ministro Salomão colocou em votação para que as corregedorias opinassem também, e uma delas é o estímulo à implementação dessas medidas para que o protocolo se faça efetivo, né? Dentro das diretrizes, nós temos também o acompanhamento de processos disciplinares envolvendo essa matéria, né? A criação de mecanismos para tornar isso mais eficaz, e também uma diretriz voltada ao estímulo da comunicação entre as presidências e as corregedorias na implementação de medidas eficazes dentro da política de combate ao assédio, né, que aí não envolve só a violência contra a mulher, mas também ela, né, dentro do Poder Judiciário. E aí, por fim, sem me estender muito, nós tivemos a criação do canal de representação, né, de violência contra a mulher, aonde foi criado, através de um provimento, um canal simplificado de denúncias, né, em que se visa verificar como está essa questão da violência contra a mulher dentro dos processos, né, e aí não só a gente
a gente verificou que não só aquelas praticadas em face dessas mulheres que fazem parte do Poder Judiciário, mas também uma violência que muitas vezes é velada dentro dos processos e que requer algumas medidas de parte do próprio Poder Judiciário, né? Então, são várias medidas que a gente poderia aí colocar como exemplos da gestão do ministro Luiz Felipe Salomão no combate desse tema tão importante. E, doutora Carolina, outra preocupação da Corregedoria é com o atendimento dos direitos das populações vulneráveis. Nesse sentido, há pelo menos 2 programas que eu acho interessante a gente falar nesse momento. Um deles é o Solo Seguro e o segundo é a campanha Registre-se, que dá documentação a pessoas que perderam esses documentos e muitas vezes não conseguem atendimentos básicos, como, por exemplo, de saúde, porque não tem carteira de identidade, não tem certidão de nascimento. Eu pediria que a senhora nos falasse, começasse pelo Registre-se, qual é o alcance de uma medida como essa, de uma campanha como essa? A Corregedoria Nacional de Justiça, como fiscalizadora e também regulamentadora do sistema extrajudicial, tem muitas condições de trabalhar exatamente nessas pautas que atingem pessoas vulneráveis. Por relação ao registro, começou através de uma diretriz estratégica de combate ao subregistro civil e também de ampliação de acesso à documentação civil básica. Foi o provimento 140 de 2023 que trouxe essa ação para dentro da Corregedoria e do Poder Judiciário, agregando todos os tribunais, e nela estava previsto semanas de mobilização nacional. Em 2023 foi a primeira semana de maio, onde, através de ação conjuntas com as corregedorias locais em todo o país, foi possível a emissão de mais de 14 mil certidões de nascimento e casamento para que as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente os moradores de rua, pudessem, através desses registros, alcançar outros documentos civis para que eles pudessem ter carteira de identidade, carteira de trabalho, benefícios sociais, né? E a gente teve uma ampliação muito grande dessa mobilização no ano de 2024, quase 5 vezes maior. Foi possível emitir mais de 64 mil certidões na segunda semana de maio, que foi a de mobilização neste ano em todo o Brasil, né? Com relação ao solo seguro, trata de regularização fundiária. Tem 2 provimentos que tratam do assunto, eles também vieram de diretrizes estratégicas do ministro Salomão, desde o início da sua gestão, e são os provimentos 144 e 158. Inicialmente, nós começamos a trabalhar com os 9 estados da Amazônia Legal, porque foi identificado que uma grande parte das áreas desse estado não tem registro ou são objeto de desmatamento e grilagem de terras. Então, já no ano de 2023 foi feita essa ação, em abril, iniciando pelo estado do Pará e se espraiando por todos os 9 estados da Amazônia Legal, onde foi possível, na semana de mobilização da regularização fundiária, emitir mais de 30 mil certidões. Essa ação deu tão certo que o ministro Salomão resolveu, então, ampliar para todo o Brasil em comunidades vulneráveis chamadas favelas, né? A gente considerou essas comunidades como a denominação favela, que é como o IBGE hoje também trata essa ocupação irregular do solo urbano, e foi feito então o Solo Seguro Favela, com uma mobilização no início de junho, onde em todo o Brasil mais de 40 mil regularizações fundiárias foram feitas, não só com a emissão do título de propriedade, mas com eles também devidamente registrado. Esse tipo de ação traz dignidade para a pessoa e, mais do que isso, feita a regularização, todo o aparato municipal de saúde, de educação, de lazer, vem para dentro dessas comunidades, ampliando muito o acesso à população aos equipamentos públicos que são necessários para uma vida digna. Então, são 2 ações muito importantes envolvendo o extrajudicial da Corregedoria Nacional de Justiça. E, doutor Otávio, a doutora Carolina falou sobre o programa Registre-se, que cuida da documentação para pessoas vulneráveis. Houve um episódio neste ano que exigiu um trabalho muito grande nesse sentido, e que o senhor acompanhou de perto. Gostaria que o senhor nos falasse sobre o alcance da situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Milhares de pessoas foram atingidas por aquela tragédia climática e muitas perderam seus documentos e, se já estavam numa situação precária, depois que as águas baixaram, ficaram mais ainda, porque sequer conseguiam se identificar, garantir seus direitos, e houve um trabalho intenso nesse sentido. Eu pediria que o senhor nos contasse como foi exatamente, que resultados produziu. Houve um movimento conjunto dentro do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria, junto com a presidência, de dar uma assistência integral
a todos aqueles que foram afetados por essa tragédia. Então, tanto no campo da documentação, né, como você bem mencionou, de fornecer os documentos que foram extraviados, que foram perdidos, né, e aí um trabalho muito importante da equipe do extrajudicial com os cartórios, quanto na liberação de valores, né, decorrentes de multas pecuniárias, seja no âmbito penal quanto no âmbito civil, para justamente dar assistência integral a todos aqueles que foram atingidos por essa tragédia. Com os valores decorrentes de multas pecuniárias no âmbito penal, foram arrecadados mais de 180 milhões de reais. E esses valores foram diretamente doados e direcionados para as vítimas dessa tragédia. Doutor Otávio, há um outro assunto ao qual o senhor é ligado que eu acho interessante a gente abordar agora, sobre uma questão disciplinar que afeta juízes brasileiros. Trata-se do termo de ajustamento de conduta. Eu peço que o senhor nos explique exatamente o que é isso, como funciona, mas daqui a pouco, por favor, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje fazemos um balanço do trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça neste mandato que está perto de terminar. Portanto, falamos dos últimos 2 anos. Os nossos convidados são 3 juízes auxiliares da Corregedoria: Carolina Ranzolin, Roberta Fermi e Otávio Porte. Doutor Otávio, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre uma questão disciplinar que afeta juízes brasileiros. Trata-se do termo de ajustamento de conduta. O que significa exatamente isso? O termo de ajustamento de conduta é um método consensual de resolução de conflitos no âmbito disciplinar. Então, o juiz investigado ou representado, ele é intimado a se manifestar no caso de infração leve, né, e aí a gente considera infração leve aquela que é punível no âmbito administrativo com pena de advertência, censura ou disponibilidade, o juiz é intimado a se manifestar para que aceite ou não esse termo de ajustamento de conduta. Uma vez manifestada a vontade do magistrado representado pela aceitação desse termo, é designada uma audiência e nessa audiência são apresentadas algumas condições. Caso o magistrado aceite essas condições, é firmado esse termo de ajustamento de conduta e depois homologado pelo ministro corregedor. Algumas condições são, por exemplo, o estabelecimento de metas de produtividade, o reconhecimento da inadequação da conduta, ou seja, o magistrado reconhece que é uma conduta, no mínimo, né, inadequada que ele praticou, e então passível de pena, ainda que de uma pena leve, e após o reconhecimento dessa conduta e essas condições, o cumprimento dessas condições, o corregedor homologa, né, esse termo de ajustamento de conduta e o processo é arquivado. Então, você evita uma série de uma movimentação, né, da máquina do CNJ, da Corregedoria, de todos os conselheiros, do plenário, e obtém um resultado que traz estabilidade, né, e é sempre recomendável a aplicação de um método consensual. E, doutora Roberta, a questão disciplinar é uma das principais tarefas da Corregedoria. Eu pediria que a senhora nos dissesse como é que essa gestão lidou com este assunto, que resultados foram alcançados. Por favor. De reclamações disciplinares estrito sensu, a gente teve quase 3.000, e aí dentro desse universo, né, de procedimentos administrativos disciplinares instaurados por sugestão, né, por opositura da Corregedoria, foram 81 até o momento, alguns com indicação de afastamento cautelar, outros não, né? Eu acho que essa proporcionalidade, né, dos números, ela indica ao mesmo tempo a análise criteriosa que é feita, né,
realmente é um desafio muito grande essa gestão de processos, como é em qualquer unidade judiciária. A gente é um espelho, né, do Poder Judiciário brasileiro, existe um grande volume, mas dentro dessa análise criteriosa, né, uma questão que o ministro Salomão costuma ressaltar muito é realmente a excelência dos nossos juízes, né, esse número de realmente procedimentos administrativos disciplinares que precisam ter o seu aprofundamento aí de instauração, ele proporcionalmente, depois de uma análise criteriosa e de passar também pela análise do plenário, eles são num número condizente, eu acho que com realmente os casos que precisam ter essa análise aprofundada, né? E agora, com a questão dos TACs, que o Otávio já falou para nós aqui, a gente tem eu acho que mais uma solução aí de conflitos que segue, como ele também já mencionou, a política de resolução consensual de conflitos do próprio CNJ, né? É a Corregedoria Nacional de Justiça como espelho também do nosso Poder Judiciário, do sistema de justiça brasileiro. E uma prova de que o trabalho da Corregedoria realmente não se limita à correição são os programas implementados. No bloco anterior, a gente conversou com a doutora Carolina sobre 2 deles, o Solo Seguro e o Registre-se. E agora eu gostaria que a senhora nos falasse, doutora Carolina, sobre 2 outros também interessantes e importantes, que são o Novos Caminhos, que cuida de jovens em situação difícil, a senhora vai explicar melhor em seguida, e também de outro programa importante que é Um Só Coração, um programa que trata da doação de órgãos, não é isso? A senhora pode começar pelo programa Um Só Coração? Exatamente, né? Também cabe à Corregedoria trabalhar com políticas públicas judiciárias voltada à questão social, né? E Um Só Coração, ele envolve novamente o sistema extrajudicial através do Colégio Notarial do Brasil e os tabeliões de nota. Um Só Coração envolve a autorização eletrônica de doação de órgãos, que a gente chama de AEDO. Ela é feita de forma totalmente eletrônica e online e principalmente de forma gratuita. Através dessa declaração, a pessoa que quer ser doadora de órgãos, ela faz uma declaração inequívoca da sua vontade nesse sentido, perante um tabelião, com firma reconhecida, e a principal vantagem desse sistema é que ele vai direto para o sistema de saúde, ocorrendo a morte desse doador, para que o sistema de saúde tenha conhecimento dessa autorização, possa sensibilizar a família num momento tão sensível, né, em momento de perda, para que os órgãos dessa pessoa possa ser doado através dessa declaração que chega ao conhecimento do sistema de saúde. Em 4 meses já foram mais de 7.000 doações realizadas por esse sistema, né, declarações, né, autorização de doação. O programa Novos Caminhos, ele é um pouco diferente, não envolve o sistema extrajudicial, mas também é uma política pública importante voltada a pessoas em situação de vulnerável. E aqui nós estamos falando de crianças e adolescentes em casas de acolhimento. Muitas vezes essas crianças e adolescentes não são encaminhados para suas famílias de origem ou para famílias substitutas e precisam sair das casas de acolhimento ao completar 18 anos e necessitam ter sustentabilidade da sua vida profissional e econômica. E é para isso que serve o programa Novos Caminhos. Ele é de educação básica, educação técnica e também educação de formação profissional. Ele envolve o sistema de saúde para ter essa pessoa também possa ter saúde mental e física para poder comandar a sua vida e também de empregabilidade. Doutor Otávio, outro assunto acho que importante da gente ressaltar aqui, tratam-se das inspeções que o CNJ, que a Corregedoria faz dos tribunais do país inteiro. As inspeções ocorrem nos 26 estados e também no Distrito Federal a cada 2 anos, então foram inspecionados todos os estados nessa gestão e nas inspeções são verificados o funcionamento das unidades judiciárias, o funcionamento também da parte extrajudicial, dos cartórios, o funcionamento da parte administrativa do tribunal. Nós tivemos também nessa gestão 14 correções extraordinárias. Essas correções extraordinárias são devidas a fatos específicos, a demandas que surgem no decorrer da gestão e que exigem que a Corregedoria vá a uma determinada unidade judiciária, a um determinado tribunal e verifique a atuação dessa unidade. E daí origina-se vários pedidos de providência, enfim, alguns processos administrativos disciplinares a fim de sanar algumas questões específicas dessas unidades.
Guilherme, se me permite, complementando a fala do colega Otávio, dentro dessas inspeções, e acho que é importante ressaltar que foi um grande mote aí da gestão do ministro Salomão, esse diálogo constante com os tribunais e com as corregedorias locais, né? E aí, dentro dessa questão, nós mencionamos aqui em vários desses assuntos a existência de diretrizes estratégicas voltadas às corregedorias, né, para estimular essa implementação e que fossem replicados esses projetos aí encampados pela Corregedoria Nacional e até replicadas iniciativas locais, né, verificadas como boas práticas nas inspeções. O ministro Salomão criou, né, na gestão dele também, o Prêmio Corregedoria Ética para as boas práticas dos tribunais, para aqueles resultados que mais se destacarem dentro do todo e que acontece todo final do ano. Então, bem importante que o ministro sempre ressalta essa questão do diálogo, porque sem ele nós não conseguiríamos chegar aos resultados que tivemos nesse biênio. E, doutora Carolina, a outra iniciativa interessante para a gente abordar agora trata-se do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. O que é exatamente? É SERP a sigla, não é isso? É SERP. Bom, a gente trabalha na Corregedoria Nacional de Justiça, junto ao Sistema Extrajudicial, com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, desde o início da gestão do ministro Salomão, que foi exatamente quando surgiu a Lei 14.382 de 2022. Ela é de junho de 2022 e, na sequência, o ministro Salomão assumiu a Corregedoria e, desde então, a gente vem estruturando esse sistema que tem por objetivo integrar todo o sistema de registro público do país de forma eletrônica e online para o cidadão. Desde então, foram criados os operadores nacionais dos registros públicos nas 3 especialidades de registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. Já foi criado um sistema voltado ao Poder Judiciário para experimentar essa ferramenta, ou seja, o SERP Júri já está disponível desde o dia 1º de abril, onde todos os juízes e tribunais do país conseguem consultar sistemas registrais públicos e eletrônicos de forma facilitada e gratuita, e fortalecendo essa ferramenta, o próximo passo é que todo cidadão brasileiro consiga, do conforto da sua casa, eletronicamente, através de aplicativo, ter acesso a todas as informações registrais públicas do país. No que diz respeito à sua cidadania, registro civil, de nascimento, casamento e óbito, no que diz respeito à sua propriedade, registro imobiliário e no que diz respeito a outros bens móveis, que é títulos e documentos e também das pessoas jurídicas. O futuro que se avizinha é muito promissor nessa área e a Corregedoria Nacional de Justiça está trabalhando e vai continuar trabalhando fortemente para disponibilizar para todo o país essa ferramenta tão importante que agrega crescimento econômico para o país, circulação de riqueza de forma muito mais facilitada. Eu agradeço muito a participação de vocês 3. Eu conversei com 3 juízes auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, Carolina Ranzolin, Roberta Fermi e Otávio Porte. Muito obrigado mais uma vez. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Em visita ao Tribunal de Justiça do Acre, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, disse que divergências fazem parte da democracia, mas que o país precisa recuperar a civilidade na convivência, superar a obsessão pelas notícias negativas e valorizar o que é positivo. O Judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, e o Supremo Tribunal Federal também, tem prestado serviços importantes ao país pelos direitos fundamentais de mulheres, pelos direitos fundamentais de afrodescendentes, pelos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, pelos direitos fundamentais das comunidades indígenas, pela proteção ambiental, que no mundo que enfrenta a mudança climática passou a ser um capítulo essencial da vida dos povos em geral. Nós lançamos um extraordinário programa de bolsas de estudo para os candidatos negros aprovados no Exame Nacional da Magistratura para fazer com que o judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Nós conseguimos intervenções nos procedimentos de execução fiscal e já conseguimos reduzir mais de 1 milhão de processos que assoberbavam a justiça inutilmente. Nós estamos conseguindo aprimorar a própria relação do judiciário com o INSS, aumentando a eficiência do serviço. Ainda ontem as notícias eram que aumentou o custo do INSS, porque a gente está conseguindo resolver mais rapidamente todos esses problemas. Nós instituímos o juiz de garantias, que vai contribuir para evitar injustiça no sistema penal.
Nós vamos apresentar agora, no começo do mês, o plano para a melhoria do sistema prisional. Nós cumprimos a missão das nossas vidas e, portanto, nem elogio, nem crítica nos desviam do caminho que nós escolhemos trilhar, e nós bem sabemos que estamos cumprindo o nosso papel, como cumprem as instituições humanas. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Vamos aos destaques das redes? Começando com um post sobre direito trabalhista. A falta no trabalho pode gerar em alguns funcionários o medo de ter prejuízo no salário. Mas, segundo a consolidação das leis de trabalho, existem alguns casos em que a falta é justificável e não compromete o salário do trabalhador. Como, por exemplo, em caso de luto, falecimento do cônjuge, pais, irmãos ou dependentes, o trabalhador pode faltar até 2 dias seguidos. A falta também é justificável no caso de realização de provas de vestibular e doação de sangue. Você confere mais exemplos lá nas nossas redes. Atenção, acadêmicos! A revista CNJ está selecionando artigos acadêmicos sobre o Poder Judiciário e a proteção de vulneráveis. Os interessados em participar devem ter pós-graduação em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em qualquer área de formação. O artigo pode ter autoria compartilhada com até 3 autores e pelo menos um deles precisa ter a formação exigida. O material deve ser enviado até o dia 28 de agosto. Confira mais detalhes no site cnj.jus.br. Você já passou pela situação onde precisou reincidir um contrato e a multa contratual era maior que o valor total do negócio? Pois saiba que essa é uma prática abusiva. No Brasil, o Código Civil estabelece que o valor de uma multa contratual não pode exceder o da obrigação principal do negócio. Ou seja, o valor não pode ser maior que o valor do contrato. Fique atento aos seus direitos. E por hoje é isso. Acompanhe a CNJ nas redes e também no canal no WhatsApp. Até semana que vem. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.